Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Infinita é a sua misericórdia. Queridos, eu quero tributar aos céus a minha gratidão pelo privilégio de adentrar a este santuário pela primeira vez para juntos adorarmos aquele que é digno. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra do Senhor. Quero estender os meus agradecimentos ao anjo da igreja, ao líder espiritual desta casa, ao muito digno e nobre amigo, pastor Marcos Fernandes, adjunto de sua muito digna esposa, a pastora Sônia. É uma honra, é um prazer, é um privilégio poder servir a esta amada igreja. Confesso que já estávamos há um tempo desejoso a estarmos aqui com os irmãos, mas devido aos compromissos, as datas nunca se encaixavam. Mas como o tempo não é meu, o tempo é de Deus, aprove a Ele nos conceder a graça e a bênção de estarmos juntos nesta noite. Que Deus continue abençoando a todo o corpo de obreiros e membros desta casa. Me dirigindo ao anjo da igreja, eu me dirijo a todos. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Trago comigo saudações da vossa co-irmã, Assembleia de Deus da Viga, aonde servimos ao Senhor. Um abraço fraternal do meu pastor-presidente, pastor Elias Dias, ao pastor Marcos Fernandes, que o conhece muito bem, e como também um abraço da minha muito digna esposa, missionária Thalita, e também da nossa filha missionária Nicole, né? A Nicole tem 2 anos, mas eu já consagrei, é missionária. Ela é pentecostal, né? Igual o pai, linda igual a mãe, mas desta vez ela não pôde estar, mas mandou um abraço. Mas quem sabe pastor Marcos me traz de novo, aí eu venho com o pacote completo. Eu prego, Thalita canta, e Nicole marcha e corta o laço. E o nome do Senhor é glorificado. Martinha, Tiago, Deus abençoe. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Aos meus amigos que me acompanham. Está aqui Mateus Rocha, que é um cantor, é um jovem profeta. Ele é multiuso. Canta, toca e, se deixar, prega também. Pastor Daniel, ele é novinho assim, mas ele é pastor-presidente de uma igreja lá dentro do Muquiço, lá em Guadalupe. Quando eu fui pregar lá, eu falei assim, rapaz, de onde saiu tanta gente nessa igreja? E tem uns segurança também, né? Que os meninos do movimento ficam tudo lá. Rapaz, mas pensa no negócio de Deus. Deus abençoe sua vida, tá bom? É um amigo meu, evangelista João Paulo também. Glória a Deus. Queridos, quantos querem continuar ouvindo Deus falar, digam amém. O livro do Gênesis, no capítulo 1, por favor. Gênesis, capítulo de número 1. Glória a Deus. Diante de tudo que o Senhor já tem falado ao coração dos irmãos nestes dias, eu quero apenas complementar o que o Espírito Santo já começou a falar desde o início desses 12 dias. Gênesis capítulo 1. Versículo 1 em diante está escrito assim. No princípio,
criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E você diz amém. Antes de se assentar, diga para a pessoa mais bonita, mais abençoada que estiver perto de você, diga: que bom que você veio. Agora profetiza para essa pessoa e diga assim, ó: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Só quem acredita que vem coisa boa em 2021, faz o barulho que o diabo não gosta. Se assente, por favor. Se assente. Queridos de Deus, estamos diante do primeiro livro que compõe a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado, o livro do Gênesis, como também o primeiro livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde estão as leis do Senhor, a Torá. Todos nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia, sua autoria é atribuída a Moisés. Meu amigo pastor Alex, Torquato, Deus abençoe, prazer vê-lo. E o propósito de Moisés, ao escrever o livro do Gênesis, é falar sobre o início de tudo. Se nós pegarmos as traduções de Gênesis, tanto no grego quanto no hebraico, você entende que a ideia é a mesma. Gênesis no grego significa origem. Gênesis no hebraico, no princípio, ou Bereshit. Então, a ideia de Moisés, o propósito de Moisés é falar sobre o começo de todas as coisas. Como na vida da gente, a vida é feita de 3 etapas. Eu disse quantas etapas? Começo, meio e fim. Deus estabeleceu a vida assim. Pastor, por quê? Porque se nós olharmos para a Bíblia também tem um começo. A Bíblia também tem um meio. E a Bíblia também revela um final. É interessante porque se nós olharmos para todas as etapas da Bíblia, você encontra Cristo. Ele está no princípio. Ele é a manifestação do meio. E ele é a revelação do final. É por isso que Hebreus diz, no capítulo de número 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Jesus Cristo é o mesmo hoje. E Jesus Cristo será. Ele é para todo o sempre. Observando o texto que está em apreço, eu quero falar esta noite sobre algumas lições de Deus no princípio. Se nós pegarmos o versículo de número 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira lição que nós podemos extrair para esta noite é que Deus é o autor de toda a criação. A criação não pode ser atribuída a outro ou a outrem, a não ser a figura do Deus Todo-Poderoso. A criação não é fruto de uma explosão, como acredita a ciência. A criação não é fruto de uma evolução, como acredita a filosofia.
A criação é resultado, nada mais, nada menos que do poder da palavra de Deus. Deus, com a sua palavra, por intermédio da sua palavra, criou todas as coisas e trouxe à existência o que não existia, simplesmente pelo poder de sua palavra. O salmista diz, no Salmo de número 24, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu já tenho uma palavra para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Tua casa pertence ao Senhor. Tua família pertence ao Senhor. Os teus projetos para 2021 estão na mão do Senhor. O que Deus tem para o mês de agosto já está na palma da mão do Todo-Poderoso. Teu ministério pertence ao Senhor. Ministério Plena Unção pertence ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem concorda, glorifique aos céus por esta palavra. Então, a primeira lição que nós temos é que Deus é o autor de toda a criação. Dentro desta ideia, dentro deste pensamento, vem a segunda lição. Porque se Deus é o autor de toda a criação, pois no princípio criou Deus os céus e a terra, então antes do princípio, antes de tudo começar, Deus já existia. Deus já estava. Deus já era. Pastor, por quê? Primeiro, porque Deus é autoexistente. Deus não passou a existir a partir de alguma coisa, porque Ele não é o homem. O homem passa a existir a partir de uma matéria-prima, quando no capítulo 1, versículo 26, Deus decide formar o homem conforme a sua imagem e semelhança. O capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então a matéria-prima que Deus utiliza para fazer o homem é o pó da terra, porém Deus não. Deus existe por si mesmo, por si próprio. Deus é eterno, eterno é o seu atributo, a eternidade vem dele. Assim como a eternidade não tem começo, assim como a eternidade não tem meio, assim como a eternidade não tem fim. Ninguém pode determinar quando Deus começa ou quando Deus termina. Ninguém pode determinar o tamanho de Deus, a altura de Deus, quantos anos Deus tem. Porque Deus é imensurável. Antes de alguma coisa existir, Deus já estava. Antes do princípio, Ele já estava. É por isso que Isaías diz no capítulo 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, tempo, cronos, ainda antes que a realidade, ainda antes que o tempo do homem fosse criado, diz Deus, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E só para ouvir um glória dos pentecostais, operando Deus, quem impedirá? Jeremias olhou para Deus e disse: eu não sei falar. E Deus diz: não digas que tu não tem maturidade para profetizar. Porque antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que você saísse da madre, eu já tinha te separado. E declarei coisas ao seu respeito. Eu disse às nações: este aí é profeta. Eu estou dizendo para alguém que me ouve neste 8º dia, desses 12 dias proféticos, antes de você existir, Deus já tinha a planilha da tua vida, o projeto da tua existência, na palma das mãos
dele. Eu não sei quem é que vai pegar a profecia. Antes que nós entrássemos em 2021, ele já estava nesse ano te esperando. Alguém olhou para você, e eu vou começar a profetizar. Alguém olhou para você e apostou que tu não passaria de 2020, porque é o ano da pandemia, é o ano da crise, é o ano do coronavírus. Alguém apostou que você, o teu nome, eu não sei quem vai pegar. Alguém apostou que o teu nome entraria para as estatísticas, mas assim diz o Senhor da minha boca. Sabe por que você chegou até o 8º dia de janeiro de 2021? É que antes da virada do ano, o que Deus tinha para a tua vida neste tempo já estava preparada. Se alguém tem mão para levantar, que levante, porque eu tenho uma palavra do céu para alguém. Não tem como chegar ao meio se não iniciar, e não tem como chegar ao final se não completar aquilo que iniciou. Só que eu vim como boca profética de Deus para dizer para alguém: se você começou, se prepare, porque você não começou sozinho. Você começou 2021, foi no altar. E quando você começa com Deus, o Deus que começou contigo, eu não sei quem vai pegar. O Deus que começou contigo é o Deus que vai até o final. Até, oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastor Tiago Menezes, a obra que ele começa, ele não para pela metade. A obra que ele começa, ele não para no meio. A obra que ele começa, ele é fiel para terminá-la. E se tem alguém para receber a palavra, pode vir a segunda onda, pode vir a terceira onda, pode vir quantas ondas quiserem. Se Jesus estiver no teu barco, o teu barco não vai naufragar. O teu barco não vai naufragar. Estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Ele já estava no princípio. Deus olhou para Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, e o texto diz: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Enche o teu chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita. Espera aí, quando eu olho esse texto é um dos textos que comprovam a onipresença de Deus. Deus, como é onipresente, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo e na hora que Ele quiser. Ao mesmo tempo que Ele está aqui sendo adorado, Ele está na tua casa cuidando de tudo nesse momento. Se eu digo para o pastor Daniel, vem, é porque eu estou aqui, querendo que ele venha. Mas se eu digo para o Daniel, enviar-te-ei, é porque eu estou do lado dele, querendo que ele vá. Eu não sei quem vai pegar. O que me faz acreditar que este ano de 2021, conforme pastor Tiago profetizou, será um ano diferente do ano 2020, é que o mesmo Deus que disse para Samuel, vem, porque eu já estou na casa de Jessé te esperando, é o mesmo que está do lado de Samuel dizendo, e enviar-te-ei, e enviar-te-ei, e enviar-te-ei. Sabe por que eu creio que esse ano vai ser um ano diferente para a tua existência? Porque o mesmo Deus que estava em 2020, segurando a tua mão e te fazendo superar a Covid, superar a crise econômica, superar problemas, superar a luta, superar a perda, superar a prova, superar a crise, é o mesmo Deus que já estava aqui no altar, dizendo para você, vem, vem porque 2021 já está tudo preparado, vem, vem porque em 2021 já está tudo pronto, vem, vem porque começa um novo tempo de Deus para a tua casa, para a tua família e para a tua história.
glória. Se você crê nisso, receba essa palavra. Agora, para entendermos a terceira lição, é preciso fazer uma observação do texto. Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando eu leio o versículo 1, o que vem à nossa imaginação é um cenário de perfeição. Até porque, lendo a Bíblia, eu aprendo que tudo que Deus faz é perfeito. Porque Ele é Deus. Então, se tudo que Deus faz é perfeito, e eu não preciso muito longe para acreditar nisso, é só você olhar o texto. Versículo 3, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Aí o texto diz que no final do primeiro dia, vendo o que ele havia feito, o texto diz assim, ó, e viu Deus que era bom. Porque o Deus que cria as coisas perfeitas e que tudo que Ele faz é perfeito, é o mesmo Deus que tudo que faz é bom. O que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na tua vida, mesmo que não entendamos, mesmo que não passou pela nossa mente, tudo que Deus faz é bom. No segundo dia Deus diz, haja firmamento. Aí houve separação de águas e águas, expansão. No final do segundo dia o texto diz, e viu Deus que era bom. No terceiro dia disse Deus, haja terra seca. A porção de terra seca aparece. A terra passa a produzir. E no final do terceiro dia, vendo tudo o que tinha feito, o texto diz, e viu Deus que era bom. No quarto dia Deus diz, haja luminares. O sol, a lua, as estrelas e tudo que é astro passou a existir pelo poder de sua palavra. E no final do quarto dia, vendo o que havia feito, o texto diz, e viu Deus que era bom. No quinto dia, Deus diz, haja peixes nas águas, aves nos céus, e animais sobre toda a superfície da terra. Os peixes, as aves e os animais passaram a existir. E no final do quinto dia, vendo tudo o que havia feito, o texto diz, e viu Deus que era bom. No sexto dia, Deus decide colocar a mão da massa. Deus forma o homem conforme a sua imagem e semelhança. A coroa da criação. E no final do sexto dia, vendo tudo que ele havia feito, olha o que o versículo 31 do capítulo 1 diz. Olha o que o versículo 31 diz. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Você tem dúvidas que o que Deus vai fazer na tua vida em 2021 é bom? É perfeito. Oh, aleluia. Então, pastor, entendi. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Só que quando você lê o versículo de número 2, o cenário do versículo 2 é diferente do cenário do versículo 1. Porque o versículo 1, o cenário que vem à nossa imaginação, é um cenário de perfeição. Só que quando você lê o versículo 2, o que está escrito? A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Redobre a sua atenção. Se o cenário do versículo 1 é um cenário de perfeição, o que é que houve? O que é que aconteceu? Porque o cenário do versículo 2 é um cenário de caos, desordem e deformidade. Se Deus cria todas as coisas perfeitas, o que é que aconteceu no versículo 2 para a terra estar em crise, para a terra estar em caos? Aí nós precisamos entender que existe
um pano de fundo entre o versículo 1 e o versículo 2. E é dentro desse pano de fundo, em paralelo aos versículos 1 e 2, que entra a rebelião encabeçada por Lúcifer e a queda do mesmo. E só alguns pontos importantes aqui. Lúcifer não era o nome dele, é uma definição de sua natureza, porque ele era um ser brilhante. Ele era um ser que resplandecia. É por isso que Isaías diz no capítulo de número 14, versículo 12: ó como tu caístes, estrela da manhã. Por que estrela da manhã? Porque brilhava. Filha da alva. Por que filha da alva? Porque resplandecia. Ezequiel capítulo 28 vai dar algumas informações também a respeito de Lúcifer. Ele diz no versículo de número 12: tu eras perfeito em beleza, aferidor de medidas, dotado de sabedoria, coberto de todas as preciosidades, querubim ungido para proteger. Aí olha o que o versículo 15 diz sobre ele: perfeito eras em todos os teus caminhos. Por duas vezes a definição de perfeição está atribuída à natureza de Lúcifer. Perfeito em beleza, perfeito em todos os seus caminhos. Aí o texto diz: até o dia que se achou iniquidade em ti. Se Deus, que é um Deus que cria as coisas perfeitas, ele pega Lúcifer, que é a criatura mais perfeita que ele havia criado, coberto de preciosidades, tinha unção, era querubim, cheio de sabedoria, perfeito em beleza, perfeito em todos os seus caminhos, por fora perfeito, mas quando Deus olhou para o seu interior, Deus percebeu: o seu caráter não condiz com a sua aparência. Pastor, e o que prova isso? O que prova é o que Isaías diz no capítulo 14, a partir do versículo 12. Ó, como tu caístes, estrela da manhã, filha da alva. Caiu por quê? Porque tu dizias no teu coração: eu subirei, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sobre o monte da congregação me assentarei, subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É aí que começa a sua queda. Pastor, por quê? Porque quando Deus olhou para o seu interior, o proverbista diz: dos corações vêm as preparações. Resposta certa só vem de Deus. Eu preciso dizer para alguém que Lúcifer não precisou executar o pecado. A maldade, a iniquidade, quando foi gerada dentro dele, quando ele só pensou, quando ele só premeditou, já foi suficiente para ele nunca mais voltar a ser o que era antes. É por isso que Deus rejeitou a Saul e achou a Davi. Porque Saul era o mais belo entre os filhos de Israel. Do ombro para cima não tinha ninguém mais bonito, não tinha ninguém maior do que ele. Quando Samuel olhou para Saul, disse assim: rapaz, esse aí tem perfil de rei, características de rei, aparência de rei, estrutura de rei. Para todo mundo, Saul era perfeito. Mas quando Deus olhou para o seu interior, Deus lembrou de Lúcifer. É por isso que Deus, quando acha Davi, e se Deus acha, é porque estava à procura, e a prova disso é que quando ele acha Davi, Deus dá testemunho. Deus diz: achei! Achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Porque Deus não está à procura de quem é perfeito, Deus não está à procura de quem canta demais, Deus não está à procura de quem prega muito, Deus não está à procura de quem é rico, Deus não está à procura de quem é pobre, Deus não está à procura de quem por fora aparenta ser alguma coisa. Deus está à procura de pessoas dispostas a fazerem a sua vontade, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja famoso ou anônimo. Isso para Deus não importa. O que importa é a disponibilidade que o meu coração está diante de Deus para fazer a sua vontade. E
E eu não sei quem é que vai pegar. Depois de Lúcifer, Deus nunca mais investiu em aparência. Que isso, pastor? Ele tinha Eliabe, Samar, ele tinha Abinadab, mas ele achou quem? Davi, o menor. Quem olhava para Davi discriminava ele pela aparência. Só que o único que Deus diz é homem segundo o meu coração é Davi. Não, vamos para o texto. Deus poderia ter feito Adão do ouro, o metal mais valioso. Deus poderia ter feito Adão do cristal, a pedra mais valiosa. Só que Deus, para formar Adão, Deus pega o pó da terra. O pó da terra significa a matéria sem nenhum valor. Deus podendo pegar o melhor metal, ele pega o pó. Deus podendo usar a melhor pedra, ele pega o pó. Por quê? É mais ou menos Deus formando um homem. E eu imagino um anjo chegando perto de Deus, conjectura, e dizendo assim: Senhor, o que é que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo a coroa da criação. Eu estou fazendo um homem. Um homem? Você vai ver. Conforme a minha imagem e a minha semelhança. Deus, para parecer com o senhor, tinha uma matéria melhor que essa, não? O senhor não poderia ter feito essa coroa aí, esse homem, como o senhor diz, do ouro? Deus diz: do ouro não serve. Por quê? Porque no céu o ouro é asfalto, as ruas são de ouro. Deus, então por que não do cristal? Aí Deus diz: porque do cristal também não serve. Por quê? Porque cristal no céu é para ser mergulhado. Os rios são de cristal. Deus, então por que do pó? Eu imagino Deus dizendo: porque o homem não é a minha imagem e semelhança pela aparência que tem. O que me torna imagem e semelhança de Deus é o que Deus soprou dentro do barro. Capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas do boneco. E soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Aí vem Paulo dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, se não me engano: tenho, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Então, o que me faz, o que te faz, o que nos torna imagem e semelhança de Deus é a essência dele que ele colocou dentro de você. Se você entender isso, ninguém vai ter o poder de te menosprezar, ninguém vai ter o poder de te inferiorizar, ninguém vai ter o poder de dizer que você não é nada. Você não é comum, você não é normal, você é imagem e semelhança de Deus. Ele soprou alguma coisa dentro de você. Há uma essência de Deus dentro de você. Ok. Então já entendemos por que ele caiu. Porque o orgulho, a soberba, a prepotência, a ganância de Lúcifer fez com que ele caísse. Só que Jesus estava lá. Ele pega os seus discípulos no capítulo 10 e o versículo 18 do evangelho escrito por Lucas, e Jesus diz para os discípulos: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. O verbo não está conjugado no presente. Jesus não disse eu vejo. O verbo não está conjugado no futuro. Jesus não disse eu verei. O verbo está conjugado no passado. Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. E o que prova que Jesus estava lá é o que João escreve no seu evangelho, no capítulo 1. No princípio, Bereshit.
era o Verbo. O Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. O Verbo encarnado é Cristo. Cristo é a própria manifestação da palavra de Deus. Então João está dizendo: no princípio era Cristo. Cristo estava com Deus, porque Cristo era Deus. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos: eu via Satanás cair. Peraí, Jesus não disse eu via Lúcifer cair, porque ele não cai como anjo de luz. Quando ele cai, ele já cai como Satanás. Quando ele cai, ele já cai como diabo. A palavra diabo no grego significa aquele que destrói, aquele que quebra, aquele que racha, aquele que desfaz, porque é para isso que ele veio. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Então quando Jesus diz eu via Satanás cair do céu como relâmpago, aí você entende o versículo de número 2. Por quê? Porque no princípio criou Deus os céus, observe a pluralidade, e a terra está no singular. Deus só criou uma terra. Deus só criou uma terra. Então se Jesus disse que Satanás caiu do céu como relâmpago, a terra é o ponto de impacto da queda de Lúcifer. Como tudo que Satanás toca, ele passa o seu caráter para aquilo que ele tocou. Então a terra não era, a terra estava. Por que não era? Porque Deus não fez ela assim. Mas o texto diz, ela estava. Estava dar a conotação de que não era, mas alguma coisa fez ela se tornar. Quando o diabo cai, aquilo que Deus criou para ser perfeito entra em caos, desordem e deformidade. Aí você entende o versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tudo que ele toca, ou ele mata, ou ele rouba, ou ele destrói. O diabo apostou de tudo para destruir a tua casa, para deformar os teus sonhos, para deformar a tua família. E eu provo isto: a maior constituição de Deus na terra se chama a família. E o que é que o diabo faz? Ele aproveita as brechas, porque Deus constituiu a família para ser perfeita. Mas pastor, a família é perfeita? Não. Por quê? Porque a gente, família, muitas das vezes dá uma brecha, e ele se aproveita das brechas que abrimos para ele entrar. E quando ele não entra diretamente, ele usa alguém para tentar destruir, para tentar deformar. Ele pega o filho e coloca nas drogas, ele pega o marido e coloca na cachaça, ele pega a filha e coloca na prostituição, ele pega o menino, coloca na cabeça dele que ele é menina, ele pega a menina, coloca na cabeça dela que é menino. Aí ele vai destruindo, vai deformando, vai desfazendo. Só que olhe para cá e prepare para dar um glória do tamanho da tua vitória. O texto não termina em caos, o texto não termina em crise. A terra estava sem forma e vazia, mas olha o que o texto diz: e o Espírito Santo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá vai a primeira profecia. A terra está em caos, a terra está em crise, mas o Espírito de Deus está em movimento. Está em movimento. Está em movimento. Eu vou profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. A terra estava em crise em 2020, até continua, porque dizem que a pandemia ainda não terminou. Só que eu tenho uma palavra para quem tem glória: a terra parou, mas o céu não para. A terra parou, mas o céu não para. Meu Deus.
Só porque uma irmã lá atrás levantou a mão, eu vou profetizar. Se o céu não para, eu não sou movido pela terra, eu sou movido pelo céu, porque nós somos de lá e nós somos cheios do Espírito de Deus. O diabo pode parar tudo, pode trancar tudo, o diabo pode patentear, a palavra fica em casa, pode vir lockdown, mas a igreja não para, você não para, tua casa não para, teus projetos não vão parar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Seja profeta para alguém perto de você e diga para ele ou para ela, diga: você não vai parar. Diga: o céu está em movimento. O céu está em movimento. O céu está em movimento. About to have high. Eu não sei quem é que vai pegar esses 12 dias. Eu não sei quem vai receber isso. Deus separou no calendário do céu para abastecer as tuas reservas espirituais. Oh, pastor, por quê? Porque você está numa marcha que você não pode parar. Veio a corona, ou o corona, e você não parou. Veio perdas, e você não parou. Veio a crise, e você não parou. Veio os problemas, e você não parou. O diabo se levantou e disse: vai parar agora. Veio maldição, veio calúnia, fizeram macumbaria, fizeram maldição, falaram que você não ia chegar, mas você não parou. Alguém apostou ficha que você não viraria 2020. Só que o céu me trouxe aqui para te dizer: se tu não parou em março, se tu não parou em abril, se tu não parou em maio, se tu não parou em junho, julho, se tu não parou em agosto e setembro, se tu não parou em outubro e novembro, se você não parou em dezembro, o diabo teve até 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Só que o ano virou, e com a virada do ano entrou uma virada de Deus para tua vida esta noite. Só quem crê celebra, só quem crê celebra, só quem crê celebra. Oh, meu Deus, só os adoradores. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar o Deus do princípio esta noite. Quem é batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade, meu irmão. Não fala mais em português. Abre a boca, deixa Deus te tomar. Quem é da marcha, entra na marcha. Quem é do manto, entra no manto. Quem é da glória, entra na glória. Quem chora, chora. Quem pula, pula. Recebe a presença do Espírito Santo agora. Eu acabo de receber uma informação do céu. Está descendo o renovo de Deus para a tua casa. Está descendo o renovo de Deus para a tua vida. Está descendo o renovo de Deus para o teu ministério. Com a comida dessa noite, tu vai caminhar mais um ano inteirinho na presença de Deus. Ou o diabo sai da frente, ou a gente atropela. 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 Seja adorado.
Seja adorado, seja adorado, seja adorado, seja adorado. Olhe para mim, e eu encerro agora. É debaixo desta palavra que entra a terceira e última lição de Deus. Qual, pastor? Deus no princípio não estava sozinho. Diga para alguém aí, diga: Deus no princípio não estava sozinho. Espera aí, pastor. Se ele é o autor da criação, e se antes de alguma coisa existir, ele já estava, como é que o Senhor disse que ele não estava sozinho? Deus no princípio não estava sozinho. Pastor, e quem estava lá? A sua divina Trindade. Alguém disse que a Trindade não existe. Mas a triunidade de Deus sim. Porque o princípio revela a triunidade. Versículo 1. No princípio criou Deus, Deus Pai. Versículo 2. A terra estava sem forma e vazia e o Espírito se movia. Versículo 3. E disse Deus, haja. Eu termino agora. Se João diz que ele é o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus, pastor Marcos, tem um detalhe aqui, qual João diz: todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Então redobre a atenção. Se todas as coisas foram feitas por ele, então, meu irmão, Jesus é o haja. Jesus é o bara. É mais ou menos assim. Deus diz, haja, mas quem traz a existência o que não existia é Cristo. Pastor, por quê? Lá vai. Quando o diabo pensou que a tua história terminaria em caos, desordem e deformidade, apareceu Jesus na tua vida e trouxe à existência o que não existia. Posso profetizar agora? Então levante a mão para receber. O Deus forma, o diabo com seu caráter trabalha para deformar o que Deus formou. Mas o maior tapa na cara do diabo é que vem Jesus e transforma tudo que um dia foi deformado pelo diabo. Então recebe a profecia. Aquilo que o homem diz não tem jeito, aquilo que a sociedade diz não tem jeito, aquilo que o diabo apontou e disse para esse aí não tem jeito. Jesus dá jeito, Jesus dá jeito. Só quem crê dá um pulo da cadeira, fica de